contencioso aí é no contencioso judicial, cara. É justamente para deixar claro que o direito administrativo brasileiro ele não segue a ideia do contencioso administrativo francês, né? Ok? Entendido? Não, é conflituoso e mudava tudo. Porque conflito sempre há, né? Eu tenho um conflito na seara administrativa, por exemplo. O contencioso realmente você retira, é no sentido da função jurisdicional. Mas que poderia gerar uma dúvida, poderia. Contencioso no sentido só de divergência, né, entre a administração e o particular. É até consagrado a expressão contencioso administrativo aqui no Brasil. Órgãos responsáveis por isso, né? Exatamente. Mas letra E é sem saída, viu, galera? 22, gabarito. Isso aqui tá moleza também, galera. Letra A de amor, não é isso? Letra A de amor, 22. O erro da B. A motivação deve ser apresentada concomitante à prática do ato administrativo. Não. A motivação antecede o ato administrativo, certo? Pode ser, excepcionalmente, né? Exatamente. Pode, só se for convalidação. C. De acordo com o princípio da publicidade, que tem origem constitucional, os atos administrativos devem ser publicados em diário oficial. É isso que diz o princípio da publicidade, galera? Não. Aqui é uma das manifestações do princípio da publicidade, não é isso? E lembrar, né, que para o STJ, a publicação oficial, aquela que gera ônus, só pode ser feita em jornal oficial. A que gera ônus para o administrado, só pode ser feita em jornal oficial. Certo? Então não pode a administração simplesmente, sem ter o seu jornal oficial, publicar no jornal Meu Norte, por exemplo, e está valendo ali aquela publicação oficial. Ela tem que notificá-lo pessoalmente para isso, se ela não tem diário oficial. Okay? Precedentes vários do STJ em relação a isso, vários. Estamos agora no D. No Brasil, ao contrário do que ocorre nos países anglo-saxões, o costume não é fonte do direito administrativo. Só o que é, né, doutores? Errado, o item, já comentamos. A criação de órgão público deve ser feita necessariamente por lei. A extinção de órgão, entretanto, dada a não implicar aumento de despesa, errado, né, galera? Está lá na Constituição Federal. Supressão ou criação depende de lei. Então, sobrou realmente letra A. A tutela administrativa compreende tanto o controle da legalidade ou legitimidade quanto o controle de mérito. Não esquecer, né? Autotutela é uma coisa e tutela é outra. Tutela é a supervisão que a administração direta exerce na administração indireta. Ok? Não esquecer, certo? É uma besteira, mas não podemos esquecer. 23. Gabarito da 23. Alguém marcou diferente da C? C? O erro da A. O princípio da proteção à confiança de origem do direito norte-americano corresponde ao aspecto objetivo. Não, ao aspecto subjetivo, certo? Subjetivo, errado. Tá vendo como fica fácil? O princípio da razoabilidade é considerado um princípio implícito da administração pública. Não. Um princípio explícito, mas implícito na Constituição Federal. Ainda está na 9784, né? Está lá. Meu amigo, a 9784 traz uns 50 princípios lá, meu. Não é princípio não. Lá tem uns, eu não estou exagerando, galera. Tem uns 50 princípios lá. Princípio para porra da administração pública. Tudo que você puder imaginar na vida é princípio lá na 9784. Tudo. Estou brincando, mas tem pelo menos uns 16 princípios lá. Só não lembro o artigo aí de cabeça. Francisco Valdo, se você quiser achar, que é logo no início aí para nós. É rapidinho. Letra D. De acordo com o princípio da tutela, veja, não está falando autotutela. A administração por direto e indireta com o objetivo de garantir a observância de funcionalidade estabelecida nos contratos, fiscaliza apenas as atividades empenhadas pelas empresas concessionárias. Não, amigo. Essas é que não são fiscalizadas na realidade. Ela fiscaliza propriamente o quê? A administração indireta. O que ocorre aqui, galera, o que nós temos aqui é uma típica aplicação do poder disciplinar, certo? Do poder disciplinar. Lembrem-se. Disciplinar. Lembrem-se.
Porque vamos abolir aquele raciocínio de que o poder disciplinar só se aplica àquele que integra a administração pública. O poder disciplinar se aplica essencialmente àqueles que integram a administração pública e àqueles que trabalham com a administração pública mediante vínculo contratual. Por exemplo, então aplicar uma multa numa concessionária e permissionária, poder disciplinar, certo? Agora, fora dessas circunstâncias, o terceiro só responde perante a administração através do poder de polícia. Não é isso? Tranquilo? Errado, doutores. Em observância ao princípio da motivação, deve a administração pública indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, sendo dispensáveis esses princípios quando se tratar de prática de atos discricionários. Não tem nada a ver, né, doutores? Uma coisa não se mistura com a outra. Se nós olharmos a essência do ato, o ato discricionário, esse é que deve ser motivado, galera, porque é onde o cara tem um espaço de decisão que poderia burlar a finalidade administrativa, né? Ok? Que os atos vinculados aqui não precisavam de... Exatamente. E detalhe, né? Motivo e motivação são coisas distintas. O motivo, de fato, são as razões de fato e de direito que justificam a prática do ato. Todo ato administrativo tem motivo. Todo e qualquer ato administrativo tem motivo. Não existe um ato administrativo sem motivo. Agora, nem todo ato administrativo tem motivação, porque a motivação é a formalização do motivo. Enquanto que alguns atos, a própria Constituição Federal dispensa a formalização, muito embora a Lei 9784 expressamente diga que todo ato tenha que ter motivação. Todo ato tem que ter motivação. Portanto, doutores, errado o item. Sobre a letra C, as restrições e sujeições especiais no desempenho da atividade de natureza pública são consideradas consequências do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que integra o conteúdo do regime jurídico administrativo. Letra C, de comandante, para a questão 24. Czinho de comandante, né, rapaz? Não é, rapaz. 24. Com relação aos princípios que regem a administração pública, assinale a opção correta. Gabarito, galera. C também. C também. Erro da A. Constatadas a concessão e a incorporação indevida de determinada gratificação especial. Aqui sem sentido, meu amigo. A própria súmula do Supremo Tribunal Federal, aquela antiga, permite que se ouça o servidor público, né? Uma das primeiras súmulas vinculantes. E súmula vinculante número 3, né, mestre? E ainda é pressuposto lógico da Constituição Federal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem um devido processo legal, então tenho que escutar toda vez que eu vou restringir um direito, ainda que concedido indevidamente, eu tenho que exercer o contraditório e a ampla defesa. Então, errado o item A. Vamos lá. Segundo o entendimento do STF, para que não ocorra violação ao princípio da proporcionalidade, devem ser observados 3 pressupostos: a adequação, finalidade e razoabilidade em sentido estrito, proporcionalidade em sentido estrito. Necessidade não, Necessidade tem também. Adequação, necessidade ainda tem a finalidade, né, galera? Tá errado aí. É necessidade. Necessidade. Finalidade tá errado. E proporcionalidade em sentido estrito, né? Que é o peso entre o benefício e o prejuízo. Se o benefício for legítimo, vigora o princípio da proporcionalidade. Realmente, finalidade fora. Errado. Letra D. O princípio da segurança jurídica apresenta como uma espécie de limitação ao princípio da legalidade, prescrevendo no ordenamento jurídico o prazo decadencial de 5 anos para a administração anular atos administrativos que favoreçam o administrável, mesmo quando derivasse de vício de legalidade ou comprovada má-fé. Nesse último caso, independe de prazo, né, galera? Quando há má-fé, não há prazo, meu amigo. Certo? Agora, o OBS tem doutrina defendendo que não tem prazo para a administração descobrir a má-fé. Agora, descoberto o ato, a partir dali correm uns 5 anos. Que é um entendimento razoabilíssimo, mestre. Mas o que prevalece é que não há prazo quando houver má-fé. Não existe prazo quando houver má-fé. Ok? Eu mesmo, se cair alguma decisão lá para mim, nesse sentido, mesmo havendo má-fé de administração, descobriu 5 anos. Tem que ter 5 anos. Aí o cara vai ter que ser responsabilizado, exatamente. Okay? Acho que a Carvalho Filho também disse que é prescrição não, prazo. Tem que respeitar, né? Eu acho que tem. Mas ó, aí veja o que aconteceu. Teve um caso de aplicação da teoria do fato consumado em que o cara tomou uma posse precária num cargo público, recente decisão da STJ. Ficou um tempão, a liminar caiu. Professores, inclusive, é um caso de professor. E
Caiu. O que o STJ fez? Comunicou à administração pública. A administração pública, a zona ficou lá, né? Mesmo com a comunicação, deixou passar os 5 anos. O que o STJ fez? Aplicou ao caso a teoria do fato consumado. Veja, mas aí vai dizer, mas está conflitando com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. De jeito nenhum. O cara não tomou posse em razão de uma posse precária. Ele tomou posse porque a administração, sabendo que tinha que tirá-lo, não tirou dentro do prazo de 5 anos. E aí aplicou, nesse caso, a teoria do fato consumado. É importante saber, porque o CESP gosta muito desses julgadozinhos aí. Esse julgado é particular. Se você fizer uma leitura rápida, você vai achar que é a mesma coisa da posse precária. Em 2016, Da posse precária. E não é. Foi uma decisão muito importante. vai ser absurdo lá. Ok? Rapaz, mestre, a administração não agiu. Pune o cara. E eu puni os dois, pô. Não, os dois não. Pune a administração pública. Pune a administração. O servidor quer trabalhar. Punido, porque tem um servidor lá que não era capacitado, estava, apesar de não ter sido aprovado no concurso público legalmente, e ainda pune de novo, porque vai punir o gestor. Eu tinha que punir o gestor, eu acho. Eu puni os dois. Que ele deixou, o cara tomou a notificação. Sabia o que tinha que fazer, não fez? Mas Fontenelle vai ser um juiz ruim, viu? Meu Deus do céu. Sim, é isso. O item agora, doutores? Né? Ficam... Cadê, galera? É a 24? Fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, as alterações na composição do vencimento do servidor público, mediante retirada ou modificação da fórmula de cálculo, vantagem, gratificação adicional, ainda que não haja redução do valor real. O Supremo tem precedente pacífico de que basta preservar o valor, independentemente dos componentes daquela remuneração, não é isso? E acrescente-se, galera, o que fundamenta isso aqui? Não existe direito adquirido a regime jurídico. Portanto, é isso que justifica essa circunstância. Não há direito adquirido a regime jurídico, por isso que pode mudar. O que eu não posso é ter o redutor. Aquela proposta do Temer de redução da jornada de trabalho impositiva, no instante ele mudou, né? Que ele queria reduzir a carga horária, com isso reduzir o salário, agora ele fez facultativamente, não é isso? O decreto faculta. Quem quiser diminuir o horário, diminui. Aí diminui a grana, mas ele não vai impor, certo? Não vai impor. Sobrou realmente letra C, o princípio da razoabilidade apresenta como meio de controle e de discricionariedade administrativa a justificar a possibilidade de correção judicial. Ainda não está tão perfeito esse item aqui não, galera, porque na realidade o princípio da razoabilidade, ele hoje integra o conceito de legalidade e não de mérito administrativo. Ok? Conceito de legalidade. Chega na discricionariedade, né? Mas é controle de legalidade, viu? Hoje é controle de legalidade. É só lembrar, gente, ó, o STJ e o Supremo tem vários precedentes. Eu vou no STJ que está mais próximo da gente no nosso dia a dia. O STJ não declara inconstitucional a pena lá daquela venda de adulteração de produto terapêutico? Por violar a razoabilidade e a proporcionalidade e manda aplicar a pena prevista na lei de drogas? Mas o STF não teve essa decisão. Mas ainda não julgou não, mas tem muito julgado do STJ em relação a isso. Muito. Eu acho que não teve decisão plenária ainda sobre o tema no Supremo, não. É bom investigar. Se tu tiver, tu joga lá no grupo. Plenário, viu? Foi mesmo. Pois é. Para mim, sim. Aí veja só, tema interessante. O STJ nega a combinação de leis, né? Mas não tenha nenhuma dúvida que isso é um caso perfeito de combinação de leis. Inclusive no material de vocês que vocês estão recebendo agora, eu faço essa posição minha. Eu não valo nada, mas lá eu estou dizendo. Lá eu digo, ó, aqui o STJ diz que não existe combinação de lei, o Supremo diz que não existe combinação de lei, mas o STJ está combinando leis. Mas aí o que é que ele diz? Né? Ele diz que é desproporcional a preceito secundário. E eu concordo, realmente. Aí a norma não pode ficar sem um preceito secundário. Então eu utilizo de analogia para complementar com um preceito semelhante. Aí eu utilizo da lei. Mas aí é combinação, não tenha dúvida disso. Criticamente não dá para fugir de uma combinação aí. Eu vou dizer que pode fazer a combinação de lei. Tu for dizer, bicho. Esse bicho é muito duro. Tu é doido, pô. Pode não. Ele quer fazer defensoria. Não, tu tem que fazer DPU, né? Não é juiz, não. Vamos fazer. Não. Eu dissesse que pode a combinação de lei. E ele disse que não podia. Não pode não, pô, isso é tradicional. Não sabe. Não, ou então, ou pelo menos para tu manter, tu tem que dizer que não podia e tinha que declarar inconstitucional e não haver punibilidade. Porque por Vico, eu acho que a resposta que ele queria era essa aí, ó. É inconstitucional essa previsão
E como não pode haver combinação de leis, fica sem punibilidade o tipo penal. A resposta dele deveria ser essa, viu? Só pode, né, mestre? Não é possível, aquele cara ali... Sim, mas entenderam, gente? Como o princípio, ele pode justificar sem problema nenhum controle de constitucionalidade, inclusive, tá? Mas é a letra C que satisfaz a questão número 24. 25. Gabarito. C. Alguém marcou diferente? Gaston Gese, rapaz. Escola do Serviço Público de Direito Francês. Que é isso, minha autoridade. Moleza demais. Foi só minha pergunta da prova oral. Juiz federal, a distinção entre o pensamento de Gaston Gese e Leon Deguy. Rapaz, moleza demais, pô. Não, mas quem chega lá era o sorteado 24 horas antes. O cara tem que saber, né, pô? Não é possível. É? Vamos lá. Erro da... Em face do princípio da legalidade, a administração pública pode utilizar uma interpretação contra a lei, galera. Você quem marcar isso aqui, pelo amor de Deus, já sabe. Letra B, pode. Deve, né? Se a lei for inconstitucional, né? Deve, né? Sugiro o senhor criar um novo jargão. uma aula aí de todos esses autores aí. Rapaz, é bom. Defende as teses deles, a fonte deles. Eu tô sozinho Bota a foto dos caras, né? Malandro, é uma boa ideia. Eu falei pra vocês na minha prova oral, né? O que eu fiz? Vai ser ela que tem tanto filho. Maradona, aí tem 8 meninos e fica reclamando. Como é que pode? Não é só o Maradona primeiro, Maradona. Não, ele chama. Ele é só M1, M2, M3. Eita, gente, vamos embora, gente. Não, mas quando eu passei pra minha prova oral, eu falei pra vocês, me ajudou muito. Eu tirei uma foto bem grandona de cada examinador. Aí botei assim, ó. Vai se familiarizando logo. Eu olhei o cara lá e disse, rapaz, dormia toda noite contigo. Tava lá a foto dos caras. Não se preocupe não que eu levanto de você. Tava lá. Botei, galera, foi o jeito. E ajudou bastante, viu? Cheguei lá, 60 dias, olhava pro examinador, tava fácil demais. Só direto. Mas vamos. O comandante vai botar na cabine dele. O conceito, vamos lá. De moralidade administrativa. O conceito de moralidade administrativa foi defendido por Gaston Gese a partir da noção de boa administração, que influenciou a ideia do princípio da moralidade na contemporaneidade. E aí, galera, é o seguinte. Como eu não sabia nada desse negócio de origem do princípio da moralidade, fui pesquisar o cara. É um tal de Maurice. Exatamente. Como é, minha filha? Pronúncia que eu não sei, não. Roriu. Roriu. Maurice Roriu. Em 1914, na França, viu? Anote aí. Foi o homem que idealizou o princípio da moralidade. Roriu. 1914, França. Vivendo e aprendendo, viu? Não, Roriu, o cara não esquece mais não, velho. Tem outras coisas dele aí. Não, não me fale não, velho. Pelo amor de Deus, eu não sabia nem que esse Roriu existia. Esse Roriu aqui, eu não sabia nem como é que esse cara existia, pai. Aham. Ó. Deixa eu ver se eu me anotei certo aqui. Maurice, é isso mesmo? Ri-ou. Tá certo? Aí. O Arial, né? Tá aqui, galera. 1914. Então. Não tá aqui. E depois chega a sair. Galera. Letra D. A lei é a fonte primária do direito, sendo que o costume, fonte secundária, não é considerada fonte do direito administrativo. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui já está mais que batido, né? Letra E. Para Gaston Gese, defensor da escola do serviço público, o direito administrativo tem como objeto a soma das atividades desenvolvidas para a realização dos fins estatais, excluídas a legislação e a jurisdição. Galera, é o seguinte, são dois teóricos realmente
da Escola do Serviço Público no direito francês, que influenciou todo o direito administrativo brasileiro. Só imaginar, por exemplo, que a teoria do órgão, se eu não me engano, é Otto Gierke, que também é do direito francês, não é isso? É alemão, né? Ele é alemão, é Otto Gierke. É a falta de serviço lá. Otto Gierke. Não, eu acho que ele... Não sei. É porque tem Otto Gierke e Otto Maier. Acho que os dois são alemães. São alemães, né? Mas vamos aqui, voltar, que esse aí é alemão, não é comigo não. Mas voltar aqui. Leon Deguy e Gaston Gesse são os dois defensores da escola do serviço público, né? Galera, o Gaston Gesse, ele tem um conceito limitado de serviço público. Para ele, serviço público são apenas as atividades materiais desempenhadas e essenciais desempenhadas pela administração pública. Só as atividades essenciais e materiais englobariam a noção de serviço público. Ou seja, ele tem um conceito limitado do que seja serviço público, certo? Olha o que a questão está dizendo aqui. Gaston Gesse, defensor da Escola do Serviço Público, para Gaston Gesse, defensor da Escola do Serviço Público, o direito administrativo tem como objetivo a soma das atividades envolvidas para a realização dos fins estatais. A soma não. Só os serviços tipicamente essenciais prestados pela administração pública, e não a soma de toda e qualquer atividade desenvolvida pelo Estado. Gaston Gesse torna a dizer, ele defende um conceito limitado de serviço público. Está fora. Está fora. Tanto para o Gaston Gesse como para o Leon Deguy, jurisdição e legislativo estão fora. A questão é que, como eu estou dizendo, para o Gaston Gesse, o conceito de serviço público é um conceito limitado. Enquanto que para o Leon Deguy, serviço público é todo tipo de atividade estatal, excluída a atividade legislativa e a atividade jurisdicional. Mas no conceito moderno... É um serviço público. Serviço público exclusivo do Estado, né? Taxa de serviço público. Pela aquela classificação lá do Eli Lopes Meirelles, né? Serviço público exclusivo do Estado. Ou seja, que não permite delegação, não é isso? Galera, vamos lá, voltar só para fechar a síntese. Gaston Gesse e Leon Deguy são os dois teóricos expoentes da Escola do Serviço Público francês. Ok? Só que o Gaston Gesse tem um conceito que, galera, limitado, restrito do que seja serviço público, somente as atividades que são essenciais. Por outro lado, o Leon Deguy tem um conceito amplo de serviço público, sendo para ele serviço público tudo aquilo que não está inserido na atividade jurisdicional e na atividade legislativa. Conceito extremamente amplo de serviço público. Ok? Então o GSE, né? Gaston Gesse. Estatal? Não. Não. Para o outro, sim. Para o Leon Deguy, sim. O critério do Leon Deguy é extremamente formal. Então, É. acho que seja prestado pela Exatamente. Pela administração, pouco importa. Concordo. E o critério do Gaston Gesse é o critério da atividade, não é esse material. Então esse conceito aqui estaria certo para o Leon. Estaria para o Leon Deguy. Ó, eu posso estar errado aqui, mas eu anotei aqui o nome do cara. Deixa eu botar aqui. Leon Rapaz, é Deguy, eu não vou dizer. Do Gucci. Leon do Gucci. Certo? Então, errado o item é. Muito difícil esse item aqui, para o cara lembrar, mestre. Letra E. Aliás, letra C, né, o nosso gabarito. A alteração do edital de concurso prescinde de vinculação em jornal de grande circulação, podendo ser veiculada apenas no Diário Oficial, sem que isso ofenda o princípio da publicidade. É justamente aquilo que nós comentamos. O Diário Oficial é justamente o que dá, galera, a legitimidade ao ato da administração pública, não é isso? É o órgão oficial de publicação. Letra C, realmente. Tem um número desse julgado aqui, viu, galera? É o 390-939. Rapaz, tem precedente dizendo que é legítima, né? Mas se for Tem. costume só avisar pela internet, pelo site, pelo portal do concurso, o PFCC tem que se manter Atualizado. a fiança legítima ao mesmo Eu já vi uma procedimento. outra. Se a nomeação estiver muito distante do concurso, Tem que comunicar. Concordo. E obrigar o candidato a fornecer informação pessoal
dependendo se eu tava lá no Maranhão, já passava mais de R$1.000. Mas eu acho que o Marcos Vento tá certíssimo nesse entendimento aí. E não tem sentido, viola a razoabilidade, né, pô? Fazer a pessoa ficar olhando todos os dias. Todos os dias, todo ano, tá com 4. No último dia do 4º ano de validade de certame, nomeou o cara. Sinto muito. Você não viu? Descobri por acaso, porque eu tinha um tempo que tinha negócio do WhatsApp, o tribunal também não comunicou nada. O WhatsApp salvou a gente, né? Galera, 26. Gabarito da 26. Essa é a próxima, né? B bola 26. Vamos começar o erro da E. No exercício do poder de autotutela, a administração pública pode anular seus atos, pode não, deve. Independente da instauração de processo administrativo, ainda que tais atos gerem efeitos errados, um absurdo. Letra D. A divulgação de atos da administração pública pela imprensa particular, em programas de televisão ou de rádio, em horário local, atende ao princípio da publicidade. Já vimos, né? Atos oficiais têm que estar publicados nos diários oficiais, que gerem ônus, salvo se o ente público não dispor desse meio. Entendeu? Não há essa faculdade aí para a administração pública, não. C. O poder de polícia é exercido pela administração pública em caráter individual e não geral. Errado. Tá? Absurdo, errado. Galera, não esqueçam. São 4 os elementos que compõem o poder de polícia, não é isso? Ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção. Não é isso? Elementos ou ciclos de polícia. Aí veja só, a ordem de polícia ela é individual? Ela é geral, é uma previsão em lei de caráter abstrato de aplicação do poder de polícia. Portanto, é aí que entra o caráter geral do poder de polícia e não individual. Na incidência material, ele pode até recair de forma individual. Agora, a previsão da ordem de polícia é geral. Não existe poder de polícia propriamente individual. É só você lembrar que isso repercute até mesmo no aspecto indenizatório. Quando o ato ele é geral, por exemplo, não há, via de regra, obrigação de a administração pública indenizar. É o caso das limitações administrativas, por exemplo, que a limitação é de caráter geral. Agora, toda vez que há uma ofensa à esfera específica de um indivíduo, ainda que lícita a atividade administrativa, é possível o dever de reparação. É o caso do fechamento de uma rua, por exemplo. Requisição administrativa. Então, errado o item, porque o poder de polícia é sim geral no seu primeiro elemento, que é a ordem de polícia, tá? E lembrar que para o STJ o consentimento e a fiscalização podem ser delegados à iniciativa privada porque eles não compõem o elemento essencial do poder de polícia, que é a ordem de polícia e a aplicação de sanção, tá? Muito bem. Letra B. Aliás, é o gabarito, né? Letra A. É vedada em caráter absoluto a edição pelo chefe do Poder Executivo de ato normativo que detalhe sanções administrativas. Detalhar, galera, a sanção administrativa. Detalhar. Está falando em criar a sanção? Não, é detalhar. Então, errado o item. Plenamente possível. Ao contrário, é recomendado o detalhamento do trâmite e não propriamente a criação. Errado o item A. Sobrou letra B. Na remoção de ofício do servidor público para a localidade diversa da que ele postula, exige a correspondente motivação por parte da administração pública. É claro, eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, meu servidor, vou te botar lá para caixa prego. Mas por quê? Não, eu quero. Não existe isso. É abuso de direito, a administração tem que justificar a remoção de ofício. Letra B. 27. Gabarito. Aquele julgado que nós acabamos de comentar, né, Francisco? Contigo, que é exatamente o julgado. Moralidade administrativa. Que dá moralidade administrativa, que é uma ADI 3026, que o Supremo julgou. Alguém marcou diferente da B? Rapaz, olha como se repete esse negócio. Vamos começar pelas mais banais. Letra D. Segundo o Supremo, o princípio da proteção da confiança é a face objetiva. Rapaz, se você errar isso aqui, você não pode mais nem assistir uma aula minha, porque só que hoje foi uma 10 questões esse negócio de face subjetiva e objetiva, pô. Pelo amor de Deus. Né? Não, mas aqui não. Não é não, eu digo a partir das próximas. Depois, porque só hoje a gente já falou várias vezes aqui desse negócio.
Letra E é importante, né, galera? Quando se trata de infração disciplinar mediante verdade sabida, é dispensável, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Contraditório para defesa. Galera, o direito brasileiro não contempla a verdade sabida, né? Viola o artigo 5º no que diz respeito ao devido processo legal. Errado. Nós não contemplamos, mas deveria. Nós não contemplamos. Rapaz, tu pegou um cara filmando lá, carregando uma impressora, pô. Verdade sabida, né? Não, tá, levou para casa dele. E o ruim sou eu. Ele consertou em casa. Mesmo assim é crime, o peculato de uso é crime. Então, Precisa de significância. né, não se aplica contra a administração pública se dá significância. Não, mas falando sério, verdade sabida, cara. Imprimiu a folha Condição. de tchau. Só que eu imprimi, né? Só que eu imprimi. Sim, para efeito de sua aplicação prática, o princípio da proporcionalidade pressupõe sucessivamente a análise da razoabilidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito de todo e qualquer ato administrativo. Já vimos, de novo, é a necessidade. E também não é todo e qualquer ato administrativo. E não é, exatamente, melhor ainda, não é todo e qualquer ato administrativo. Perfeito. Letra A. Pelo princípio da legalidade administrativa, toda e qualquer conduta da administração pública deve estar previamente autorizada em lei parlamentar formal, sob pena de doutores. E a medida provisória, por exemplo, eu vou começar só aí, que é lei em sentido material, antes do Congresso Nacional analisá-la. Aí é lei. Mas não é aprovada ainda pelo parlamento, né? Porque ele fala aqui que ainda tem que ser aprovada pelo parlamento, né? Perfeito. Também é todo e qualquer conduta da administração não, porque é impossível prever todas as... Concordo, mestre. Sobrou letra B. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da moralidade administrativa está confinado ao âmbito da ética e da legalidade. A ética da legalidade, a qual não pode ser ultrapassada sob pena de dissolução do próprio sistema jurídico. Ou seja, a moralidade administrativa não se relaciona diretamente com padrões e comportamentos reputados como honestos e virtuosos pelos membros da sociedade. Diz que isso aqui é uma moralidade coletiva. Tá correto. Moralidade objetiva. É exatamente isso. O princípio da moralidade, ele tem os seus contornos traçados pela legalidade administrativa. E não, como a gente já comentou aqui com o Francisco, e não pela valoração paralela na esfera do profano. Fazendo aí um... Profano não, rapaz, tá administrado. Do administrado. Não, do fazendo um paralelo aí com o direito penal, né? Muito bem. ADI 30... É 36 ou é 26? Acho que eu botei 26 aqui, ou é 36. Não lembro não. Bote, acho que é 26, que minha letra aqui tá feia pra porra. Letra B, 28. Em relação às mutações pelas quais passou o princípio da legalidade, assinale a opção correta. Gabarito. Comentamos, né? Já comentamos, dedidado. Galera, o princípio da juridicidade é a mesma coisa do bloco de constitucionalidade